Saudade de me encontrar, de mergulhar em meu interior, no coração buscar um novo sentido. O tempo passa sem parar, preciso deixar marcas de amor na vida das pessoas que passam na minha vida. Admito que é tempo de crescer nas provas, direcionar minha vida ao eterno, fazendo o reino dos céus aqui começar. Até mesmo na solidão que maltrata, consigo ouvir sua voz suave, me chamando a ser reconciliado. Sempre é tempo de voltar, fazer o que se faz de uma nova forma, recomeçar sem medo de ser feliz. Sempre é tempo de voltar, no poder do Espírito Santo, reacender as chamas dos corações com a luz de Jesus. Ele assumiu nossas dores, veio viver como nós, santificou nossas vidas, cansadas, feridas de tantas ilusões. Ele falou do teu reino e te chamava de Pai, e revelou tua imagem e deu-nos coragem de sermos irmãos. Ousamos chamar-te de Pai, ousamos chamar-te Senhor. Jesus nos mostrou que tu sentes e ficas presente onde mora o amor. Jesus nos mostrou que tu sentes e ficas presente onde mora o amor. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui. Ele mostrou o caminho, veio dizer quem tu és, disse com graça e com jeito que nossos defeitos vais perdoar. Disse que a vida que destes queres com juros ganhar. Cuidas de cada cabelo que vamos perdendo sem mesmo notar. Ousamos chamar-te de Pai, ousamos chamar-te Senhor. Jesus nos mostrou que tu sentes e ficas presente onde mora o amor. Jesus nos mostrou que tu sentes e ficas presente onde mora o amor. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui. Olá, caros irmãos, caras irmãs, do nosso Lavra Palavra com Ricardo Ferrara. Mais uma vez estamos aqui buscando a Deus, um mergulho na providência de Deus, um mergulho no amor de Deus. Esse amor de Deus, ele não é indiferente a você, ele não é indiferente às suas dores, ele conhece muito bem cada filho, porque ele é pai. Pai que é verdadeiro pai,
conhece o Filho apenas pelo olhar. Não precisa o Filho nada a dizer. E como Deus é o Criador, é a suma verdade, sumo bem, e mais do que isso, é também o nosso Pai, e somos filhos, e porque somos filhos, também somos irmãos, queremos entregar tudo a Ele. Apesar que Ele nada precisa, porque Ele é Deus. Somos nós que precisamos de Deus. Mas mesmo assim, num gesto de benevolência, de gratuidade, sem limites, Deus quer e quis precisar de nós, quis precisar de cada um de nós. Então vamos refletir a palavra de Deus a partir do Evangelho de São Lucas, onde Lucas coloca o Pai Nosso, a importância de perseverar, a perseverança de orar, a importância de insistir, saber bem o que a gente quer na caminhada. Não ficar buscando apenas coisas materiais, coisas que passam, coisas transitórias, mas saber realmente por que estamos no mundo, o que queremos no mundo, qual que é o nosso lugar na sociedade, qual que é o nosso lugar no nosso espaço, qual que é o nosso lugar no nosso mundo. Quando mergulhamos realmente na intimidade de Deus, não conhecemos apenas a Deus, conhecemos também nós, conhecemos a condição da nossa natureza humana. Se Deus é amor, e se somos criados à imagem e semelhança desse Deus que é amor, em nós também habita esse amor. Não obstante, o ser humano provar o tempo todo o contrário. Porque querendo ou não, ainda que trazemos essa marca indelével do amor, muitas vezes também pisamos na bola, muitas vezes caímos, muitas vezes não somos aquilo que Deus quer que a gente seja. Muitas vezes deixamos a desejar. Então vamos pedir essa misericórdia, essa graça de reconhecermos Deus como Pai, de reconhecermos Deus como Deus e nós como criaturas passageiras e que precisa do colo do Pai, que precisa do abraço de Deus. Muitos de nós estamos cansados, feridos, magoados, machucados pelos percalços, pelos entraves, pelas lutas da vida. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não há lugar melhor para você estar que não seja o coração de Deus, que não seja o coração de Jesus. Ele entende de humanidade, entende de dor muito mais do que nós e entende de amor. É por isso que Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer te perdoar. Ele quer te dar aquilo que nenhuma criatura pode te dar. O amor gratuito. O amor que se dá sem limite, sem medida. O amor que não se cansa de amar. Então vamos nos colocar humildemente nessa presença desse Deus, desse mistério divino, desse amor que quer nos alcançar, que quer nos tocar, que bate na nossa porta, bate a porta do nosso coração, que quer entrar, quer cear aí com você. Deus não arromba o nosso coração, Ele respeita a nossa liberdade, mas a partir do momento que nós abrimos a porta do nosso coração, Deus entra e Deus age e Deus faz o que Ele quer e Ele faz prevalecer a vontade dEle. Como nós rezamos no Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, ainda que possa custar, ainda que possa doer, ainda que a gente não entenda nada, ainda que a gente não compreenda. Os planos de Deus sempre são perfeitos, sempre são melhores para nós e concorrem para o nosso bem. Cristo disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em plena abundância. Então, meu irmão, minha irmã, se abra a essa vida. Não tenha receio, não tenha limites. Deus quer preencher o teu coração dessa solidão que habita o teu coração, dessas carências que habita o teu ser. Só Deus é a resposta das suas questões existenciais mais profundas. Deus é a resposta
Vamos pedir então a graça, a luz, a misericórdia de Deus. Que Deus ilumine o nosso pensamento, Deus ilumine a nossa mente, ilumine as nossas ações, para que realmente a gente possa proclamar a palavra de Deus com a nossa vida, que a nossa vida seja realmente evangelhos vivos, cartas vivas, o próprio Verbo que se faz carne e que habita no seio da humanidade e que habita no seio dos homens e que faz a diferença no nosso meio. E possamos ser realmente outros Cristos no mundo. Então vamos rezar a oração do Pai Nosso, meditando cada palavra, meditando cada petição, buscando entrar no Espírito, buscando entrar na intimidade de um Deus que não é apenas nosso Senhor, que não é apenas o nosso Criador, mas Ele também é Pai. Ele quer se fazer próximo. Ele é proximidade. O Eterno está aqui no tempo. O Eterno é logo aqui. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, antes de dar início ao nosso Lava Palavra, gostaria de ressaltar, recordar a nossa página do Instagram, a nossa página lá no Facebook, a nossa página no YouTube. Então, entre lá, me.ricardo.ferrara, faça sua inscrição, acompanhe as nossas novidades sobre a religião, sobre a teologia, sobre a cultura, sobre a educação. Se inscreva também lá no canal do YouTube. Tem lá as canções do álbum virtual Homem Novo, como também outras canções musicais que nós trabalhamos, que nós abordamos também. Tá? Então se inscreva no canal do Instagram, se inscreva no canal do YouTube e ajude a causa da evangelização. Então vamos refletir sobre o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando em um certo lugar orando ao terminar de um de seus discípulos, pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos a cada dia. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: Quem dentre vós, se tiver um amigo, e procurá-lo no meio da noite, dizendo: Meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chego de viagem, e os dos meus amigos nada tenho para lhes oferecer. E ele responder de dentro: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los, por ser amigo, levantar-se-á pelo menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo que precisa. Eu também vos digo: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, e o que busca acha,
e o que bate se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho pedir um peixe, em vez de peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda, pedir um ovo e lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos comentar sobre a palavra de Deus do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Como vocês já conseguiram perceber, o texto tem alguns movimentos, e eles são diversos, eles são distintos. Então o primeiro movimento acaba trabalhando sobre o Pai Nosso, sobre a súplica, sobre as petições do Pai Nosso, que vai do versículo 1 até o versículo 4. Em seguida, nós temos ali uma narrativa, uma contação de história, que é sobre o amigo inoportuno, do versículo 5 até o versículo 8. E logo em seguida, o desfecho, nós temos ali uma explicação sobre a eficácia da oração, que seria a moral da história, que seria o versículo 9 até o versículo 13. Então vamos por partes. Nós vamos trabalhar primeiro a questão do Pai Nosso e em relação também às súplicas e também às petições. Então, nós temos algumas diferenças entre os textos de Mateus e de Lucas. Enquanto o texto de Mateus, que ele é dirigido mais ao público judaico, o Pai Nosso tem 7 petições, 7 súplicas. Em Lucas, nós temos apenas 5. Lucas acaba condensando e deixando ali aquilo que é essencial, fundamental na questão do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Então, como nós podemos explicar essa oração do Pai Nosso? Primeiramente, nós temos ali 2 movimentos. Um movimento que se dirige em relação ao alto, à eternidade, ou se você preferir, em relação a Deus, e o outro movimento se dirige às coisas da terra, daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial para a nossa existência e da nossa sobrevivência. Olha só o jeito interessante como Deus se refere, como Cristo se refere a Deus. Deus não começa Senhor. Cristo não começa com Criador, começa com Pai. Aparentemente pode ser até revolucionário, pode ser inovador, mas já no Antigo Testamento, pasmem vocês, nós encontramos alguns registros onde se menciona Deus como Pai. E Jesus, como ele é um grande judeu, ele absorve essa tradição judaica e formula a partir da oração do Pai Nosso. Essa, de certa maneira, é uma novidade, mas já está incutida, já está presente na tradição judaica, ali na Torá e também ali na descrição do Antigo Testamento. Então, Cristo se refere a um Deus que não é apenas Senhor, que não é apenas Criador, ele é Pai. É um Deus que quer intimidade, que quer se aproximar, quer aproximação. Não basta ele ficar lá no alto, não basta ele ficar na eternidade. Ele vem ao encontro de cada um de nós, como um pai, que sabe o que o filho precisa. O filho não precisa dizer nada, apenas pelo olhar ou pelas manifestações, o gesto do corpo, o pai conhece o filho. O verdadeiro pai conhece o filho a partir da ausência de palavras, apenas no olhar, apenas ali na leitura do corpo. E se Deus é o nosso Senhor, é o nosso Criador, ele também é nosso Pai, com certeza ele conhece os anseios mais profundos nossos, mais profundos do ser humano,
aquilo que cala no nosso coração, aquilo que nos inquieta. Então essa, de certa maneira, é uma grande novidade que acaba irrompendo nesse texto. Deus é família, Deus é proximidade. Então entre o pai e o filho tem proximidade. Tem que existir essa intimidade. O filho depende do pai. Precisamos do colo do pai para que possamos progredir na vida, né? Então Jesus estava rezando num lugar tranquilo, num lugar sereno, e de repente ele é chamado, olha, pelos discípulos. Ensina-nos a orar como João ensinou-nos a orar. João Batista, ele é um grande profeta. E qual que é a característica do profeta? O profeta, ele tem como uma característica não falar em nome próprio, não fazer marketing em causa própria. Isso é tão verdadeiro e tão autêntico em João Batista, que nós vemos nas narrativas do Evangelho, que ele não se outorgou o título de enviado de Deus, de Messias. Quando falaram que ele era o Messias, ele falou assim, alto lá. Aquele que haverá de vir, ele é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Ele é maior do que eu. E o trabalho que eu faço aqui é apenas preparar o terreno, preparar o caminho para que ele possa vir e prosseguir e continuar ali a sua vocação e a sua missão. Olha só a grandeza do profeta. Só faz isso quem é realmente um enamorado de Deus, quem tem a experiência verdadeira do sagrado, quem adentra a intimidade de Deus. Esse é o profeta, que não fica falando apenas coisas que vai acontecer em tempos vindouros, que vai falar sobre o futuro, mas que é coerente com aquilo que professa, com aquilo que prega, porque traz no seu coração, na sua intimidade, na sua mente, essa experiência concreta, viva e real, transbordante do mistério de Deus. É o profeta que traz no olhar, na vivência, na coerência, o mistério divino e que revela também a cada um de nós. Então os discípulos falam, ensina-nos a orar como o João Batista nos ensinou a orar. E aí Jesus, pedagogicamente, ensina o Pai Nosso, que eu vou citar novamente aqui as petições. Pai, santificado seja o teu nome. Nós já explicamos um pouco essa parte do Pai. Mas alguém poderia dizer, mas Deus não é santo? O nome de Deus não é santo? É claro que Deus é santo e que o nome de Deus é santo. E que Deus não precisa de nada. Exatamente de nada. Não precisa de nós, não precisa dos nossos louvores, não precisa das coisas que produzimos. Existe ali uma oração litúrgica, eucarística muito bonita e muito verdadeira que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender. Os nossos louvores nada acrescentam ao que Deus é, mas nos inspira, nos ajudam a estar perto de Deus. Quer dizer, Deus não precisa das nossas palavras, Deus não precisa dos nossos louvores, mas somos nós que precisamos louvar. Por quê? Porque somos apenas criaturas. Não obstante, muitas vezes queremos nos tornar deuses e tornar Deus como se fosse uma criatura. Muitas vezes a gente subverte essa ordem e nós não somos felizes. Acabamos nos tornando infelizes. Acabamos negando a Deus, né? A raiz de todos os males do nosso tempo, da nossa sociedade, é essa negação de Deus, essa ausência de Deus, de colocar o homem acima de tudo e de todos, e tirar Deus do lugar que ele tem que estar. Necessariamente ele tem que estar. Então, nos nossos louvores nada acrescentam ao que Deus é, mas nos ajudam a aproximar, a mergulhar nessa intimidade cada
vez mais. Somos nós que precisamos louvar, somos nós que precisamos conhecer e entender mais desse Deus tão maravilhoso, tão rico em misericórdia. Sempre haverá o que aprender, sempre haverá o que orar, sempre haverá o que pedir, por assim dizer. Então, nessa parte, nós temos ali a primeira parte direcionada a Deus e essa primeira parte, outra parte direcionada às coisas passageiras, às nossas sobrevivências. Então, a Deus, o louvor, a adoração. Nós temos aí também uma súplica pelo reino de Deus, que o reino de Deus possa vir de verdade no nosso tempo, no nosso espaço, que ele possa se fazer realidade no nosso coração, se fazer realidade na nossa vida, e que a vontade divina possa sempre imperar na nossa vida, no nosso coração, mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não saiba o porquê, os motivos, as razões e as circunstâncias. Nós devemos ter sempre em mente que a vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Muitas vezes nós temos sonhos, temos planos, muitas vezes esses sonhos, esses planos não acontecem do jeito que a gente quer ou que a gente deseja, mas é importante sempre acontecer a vontade de Deus na nossa vida. É isso que eu te pergunto. Você pede realmente a vontade de Deus na sua vida ou você apenas reza mecanicamente no Pai Nosso que a vontade de Deus aconteça o tempo todo? Então não reze mecanicamente. Reze entendendo o que você está rezando e mergulhando neste mistério. E num outro momento se fala do alimento. O nosso primeiro alimento é a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mas é claro que é importante o alimento, o pão, porque nós precisamos para que a gente extraia dali os nutrientes, a força para que a gente possa progredir, prosseguir nessa caminhada terrena. O perdão, que não é mole, o quanto que é difícil a gente perdoar. Porque muitas vezes queremos nos colocar no lugar de deuses, queremos nos colocar se arvorar como juízes, como melhor do que os outros, posar de pessoas que nunca erram, quer dizer, exatamente como deuses. Precisamos perdoar e precisamos pedir perdão sempre. E mais do que isso, precisamos também nos perdoar. Não adianta apenas conceder o perdão e não nos perdoar também. Devemos nos dar chance também a nós mesmos. Deus nos dá o tempo todo uma chance para prosseguir na caminhada, prosseguir na vida. Quem somos nós para também não darmos oportunidades, para não darmos chances aos outros? Então pare de se arvorar como Deus, pare de se arvorar como um juiz. Eu e você precisamos da graça de Deus, precisamos perdoar e precisamos ser perdoados. Não somos perfeitos, não somos indefectíveis. Sempre temos o que aprender. E nisso, quando dispensamos o perdão, nós reconhecemos o quanto que nós somos miseráveis, o quanto que nós somos pequenos, o quanto que nós somos efêmeros, o quanto que a gente se perde em mesquinhez, em besteiras, em bobagens. E muitas vezes perdemos a graça, perdemos essa oportunidade da experiência concreta com Deus e de realmente sermos irmãos. Porque aquele que realmente traz a experiência de Deus, ele é fraterno. Ele acaba sendo irmão. Nós temos um Deus que é Pai e que cada vez mais nos ensina e que nos torna seres humanos e que nos ensina também sermos irmãos. Se Deus é Pai, então todos nós somos irmãos e devemos viver como tal também.
ainda que custe, ainda que, de certa maneira, eu não curta e não goste de muitas pessoas, mesmo que seja difícil perdoar ou até amar o meu inimigo, é esse amor que nos é exigido e que nos pede o próprio Cristo e que nos pede Deus também. Fala também de afastar a tentação, não se deixar levar pelas paixões que nos tiram ali a lucidez, livrar-nos do mal. O que seria o mal? Como diz Santo Agostinho, da Patrística, um grande doutor da igreja que trabalhou muito essa questão da filosofia e da teologia, das relações entre a fé e a razão, que são duas asas muito concretas que nos auxiliam, a fé que auxilia a razão que auxilia a fé. O mal é a ausência de bem, é a carência de ser, é a total ausência de Deus na sociedade. Quantas filosofias aí que tiram Deus do centro do conhecimento, da jogada, como se todas as coisas fossem apenas aleatórias, como não se fossem frutos ali da benevolência e da vontade de Deus. É importante dizer também que Deus nos submete à prova, mas não tenta ninguém. Deus não é o autor do mal. Deus é o autor da vida. E Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Para mim, para você e para cada um de nós. E nós vamos agora para um outro momento do texto. Nós saímos desse momento do Pai Nosso e temos aí uma explicação muito interessante. É um conto, uma narrativa sobre o amigo inoportuno. E Cristo conta, imagina você que há um amigo na madrugada e que bate na tua porta e fala, olha, eu preciso de 3 pães emprestados. Você vai emprestar? Porque eu voltei agora de viagem, nada tenho para comer, eu estou morrendo de fome. E olha só o que esse amigo vai dizer, olha, não me enche o saco, não me perturbe. Estou aqui já de noite, a porta está fechada, já estou dormindo, estou aqui em casa, junto com os meus filhos, não posso te levantar para atender. Olha só quantas negativas nós temos aí. Só que Cristo vai falar, olha, de tanto você perseverar, insistir em relação a isso, ele vai acabar cedendo e dando aquilo que realmente você precisa. E aí nós entramos no outro texto que acaba explicando sobre a eficácia da oração, a importância da oração. Qual que é o efeito da oração para cada um de nós. São recomendações muito interessantes de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira, peça e será concedido. Busca e você vai encontrar. Bata a porta e será aberta. Então é preciso insistir. É claro, muitas vezes pedimos coisas que não estão comprometidas com o nosso bem. Muitas vezes está comprometida com o nosso ego, com os nossos egoísmos, com os nossos projetos mesquinhos, pedindo coisas assim realmente boas. E Deus sabe o que é bom, as coisas fluem, as coisas acontecem. E Cristo fala, todo aquele que recebe, pede e recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate a porta, ela vai se abrir. E olha só a comparação. Mais uma vez ele faz a comparação em relação ao pai. Imagina um pai e um filho. Imagine que o filho vai pedir peixe e o pai vai dar serpente? É claro que não. O pai vai dar o peixe. Então você imagina se o filho pedir ovo, o pai vai dar um escorpião. E olha só que interessante. Cristo vai falar um pouco sobre a condição da natureza humana. Vai falar, olha, vocês são maus. Mas mesmo sendo maus,
vocês têm a capacidade de fazer o bem. Se mesmo vocês sendo maus, pais maus, pessoas más, vocês conseguem fazer o bem, imagine Deus, que é o sumo bem, que é a fonte de todo ser, que te conhece, que me conhece, que sustenta a nossa existência, que dá aquilo que a gente precisa. Será que realmente Ele não vai dar aquilo que é bom, aquilo que é pertinente a mim, a você? Com certeza, meu irmão, Deus sabe o melhor para cada um de nós, muito mais do que nós mesmos. É por isso que nós temos que ter uma confiança filial, mergulhar nesse amor de Deus, mesmo nas situações que passamos, de dificuldades, de percalços, de entraves, de dor, luta, lágrimas, que muitas vezes não entendemos o porquê que estamos passando por aquilo, e nos mergulhar, pedir a Deus: o que tu queres que eu faça? O que tu queres me ensinar nesse momento? O que eu posso aprender? O que eu posso buscar? Como ser melhor gente? Como ser melhor pessoa? Então, esse é o Pai, esse é o nosso Deus. Ele é a suma bondade. Ele fala: se vocês que é mal sabem pedir coisas boas e fazer coisas boas, muito mais o Pai, que é a suma bondade, Ele vai dar o Espírito Santo a quem pedirem. Muitas vezes a gente pede coisas transitórias, coisas que passam. Colocamos as coisas que passam no lugar de Deus, colocamos pessoas que passam no lugar de Deus e não deixamos que Deus seja Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, mais do que os meus projetos, mais do que os meus sonhos, mais do que tudo. Então, no fundo, essa oração do Pai Nosso também é uma pedagogia para que a gente possa adentrar na intimidade de Deus e reconhecer Deus como Deus. E conhecermos também como passageiros, como transitórios, como criaturas. E nisso podemos também ver que Deus não é indiferente à pedagogia de Deus. Deus, Ele é um Pai que ensina o Filho a progredir, a caminhar, a dar os primeiros passos. Na queda, o Pai ajuda a caminhar. Então, era mais ou menos essa mensagem que eu gostaria de passar para cada um de vocês sobre o Evangelho segundo São Lucas, as petições sobre o Pai Nosso, essa importância da oração, de insistir realmente naquilo que é bom, de pedir as coisas do alto, saborear as coisas do alto, introduzi-las na vida e nos converter cada vez mais para que a gente possa ser instrumentos de cura, instrumentos de vida, instrumentos de salvação para aquelas pessoas que mais sofrem, aquelas que mais precisam da nossa presença, do nosso olhar, da nossa palavra. Então Deus abençoe a cada um de vocês, uma boa semana a todos, fiquem na paz, um beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. Tive saudade de me encontrar, de mergulhar em meu interior, no coração buscar um novo sentido. O tempo passa sem parar, preciso deixar marcas de amor na vida das pessoas que passam na minha vida. Admito que é tempo de crescer nas provas, direcionar minha vida ao eterno, fazendo o reino
dos céus aqui começar. Até mesmo na solidão que maltrata, consigo ouvir sua voz suave, me chamando a ser reconciliado. Sempre é tempo de voltar, fazer o que se faz de uma nova forma, recomeçar sem medo de ser feliz. Sempre é tempo de voltar, no poder do Espírito Santo, reacender as chamas dos corações com a luz de Jesus. Sempre é tempo de voltar, fazer o que se faz de uma nova forma, recomeçar sem medo de ser feliz. Sempre é tempo de voltar, no poder do Espírito Santo, reacender as chamas dos corações com a luz